O fascínio das alturas. Retiro com os anjos. Jesus querido, estou muito feliz. Já recebi reações do nosso retiro com os anjos na nossa comunidade online dos anjos. O Vinte Rubens me visitou e aprovou. A querida Edna telefonou, gostou. A Marina me visitou, exultou. E a querida Maria Salles de Barros também ficou feliz de poder entrar nesta comunidade quase super angelical, super religiosa. Meus irmãos queridos, quando a coisa é espontânea, como acontece comigo, é um sabor. Já que a rádio Padre Afonso Santa Cruz funciona 24 horas do dia, este Padre Afonso Santa Cruz está todo dia conectado com os anjos da guarda desta comunidade angelical online. Meus irmãos, acredite-me, a Maria Salles de Barros pediu neste programa incluir a novena São José, com tanta insistência, e a bênção da água em honra de São Francisco Xavier. Podem estar certos, meus irmãos, que o comércio com os anjos é uma coisa fantástica. O Papa Pio XI disse, quando alguém vai a um tribunal, vai a um consultório, vai a uma reunião, invoca os anjos da guarda das pessoas. Isto fazia São Pedro Fabro, antes de entrar numa cidade, se ajoelhava, invocava os anjos de toda a cidade. Era tão bem recebido. E tem um fato lindo na vida dele. Quando acompanhava o rei da Espanha, desde a França até a Espanha, foram assaltados a caminho por piratas. Roubaram tudo deles. E o padre Pedro Fabro começou a conversar com eles, porque tinha invocado os anjos da guarda com tanta doçura. Eles devolveram tudo e ainda acompanharam um trecho para protegê-los. Meus irmãos, a verdadeira história também de nós homens é das almas, é das pessoas, e não da explosão das bombas atômicas que basta um dedo apertar um pontinho vermelho. Hoje estamos com o título Olhos de Lince. Um diz, tudo é pecado. Outro diz, nada é pecado. Quem está com razão? Onde está a diferença entre ambos? De que ângulo falam? Visão de helicóptero. Quem vê melhor o panorama imenso de um abismo escancarado? Aquele que está lá dentro no funil escuro ou aquele que sobrevoa o abismo no helicóptero? Quem vê melhor as trevas da noite? Certamente quem se posta junto ao farol luminoso. Podemos conhecer bem o pecado pela experiência do seu oposto. Vivencia melhor o amargor do pecado quem já sentiu uma profunda paz de coração. Veja aquele homem de rua que achou um saco com 20 mil reais. Ele disse para o policial, para o entrevistador, rindo, eu não podia ficar com aquilo. Quer dizer, ele é inteiro. Só pode chamar o pecado de demoníaco quem já foi tocado por Deus. Quem olha o pecado apenas com sentimento, pensamento, palavra
ou ação má em si mesma, pode achar até tudo isto razoavelmente bom. Agora vem a história do pecado. O pecado não é um ponto negro que se perde na penumbra do esquecimento. É um fato inseparável de uma longa história, concatenada. É aquela pedra que começou a rolar nas alturas vertiginosas do céu e caiu como uma estrela na terra e continua a rolar até o fim do mundo, levando de roldão tudo o que encontra pelo caminho. Cada pecado humano é ressaca do pecado inicial dos anjos rebeldes. Cada pecado é afastamento do céu e aproximação do inferno. Meus irmãos, sejamos realistas, a história verdadeira é de nossas pessoas. Se alguém desastra terrivelmente um cantor famoso, quer ser mais famoso 29 anos, em comparação eterna é nada. Cada segundo é uma eternidade decisiva. Talvez a maior graça que eu recebi na minha vida, que aos 12 anos, não sei explicar, mas tive uma coisa interior, me senti vivencialmente e fisicamente com 90 anos. Estava fora de mim. E quando acordei de 12 anos, como passa a vida? Isto foi aos 12 anos. E agora aos quase 90 anos, eu digo, cuidado, a vida é um sopro. Cada pecado é um passe de bola perdido no jogo da vida, pois não existe bola parada no campeonato da eternidade. Participamos irreversivelmente da luta iniciada do céu, querendo ou não querendo. A camiseta traz a cor do respectivo grupo. Tem gente, às vezes, parece o camiseta de Gamalião, que muda a cor quando se quer. Quem pode falar vivencialmente sobre o pecado? Aquele que sentiu os efeitos do pecado e os efeitos da paz de Deus. Ele pode medir, avaliar, comparar e apreciar. Meus irmãos, eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Santo Inácio de Loyola era um soldado boêmio, mulherengo. E ele, quando estava no convento dominicanos, para fazer confissão geral, e fiz a lista, e me imagino uma lista dos assassinos que leva 20 metros, que mostra na televisão. Ele desesperou. Ele trepou no peitoril da janela, ia se jogar no abismo. Faltava só um balançar forte e teria caído. Mas de repente voltou para dentro e viu que não era a solução. Quer dizer, chegou a ponto de tentar suicídio. E tem muita gente que tem tentação de suicídio indireta, inconsciente. Como até São Francisco Xavier teve um dia na Índia, quando ninguém dava bola para ele, nem da Europa, ele disse para um colega, dá vontade de morrer. Quer dizer, estes pontos são nevrálgicos para tornar-se santos. Ele tornou-se o santo equilíbrio. Trabalhar como se tudo dependesse de mim e rezar como se tudo dependesse de Deus. Agora vem a visão completa. Nós estamos no assunto do pecado, reformar. A visão panorâmica da criação, que inclui os anjos como topo da pirâmide, deve continuar a mesma na história do pecado, que achou início justamente no degrau mais alto da escadaria criatural. Taxar o pecado de demoníaco pode parecer pessimismo, mas a história escriturística do pecado é iniciada pelos anjos bons e rebeldes.
A malícia da serpente em contato com Eva repete-se em todo o mundo, às 24 horas do dia. A liberdade do homem enche de expectativa a Deus, os anjos e os demônios. Olha, imaginem o ódio que os anjos têm, condenados, de nós, que podemos salvar-nos, rindo. E vejo um anjo dizer para uma pessoa, se nós pudéssemos ter inveja, é não poder comungar a carne salvífica, física, fresca, e sofrer por Jesus. Estes levam a vantagem de procurar um ponto vulnerável, que são os sentidos infeccionados pelo pecado original. Meus irmãos, este retiro com os anjos, estou crescendo tanto que quero agradecer a todos que me mandam ajudinha pelo rádio, pela conta bancária, para continuar ali. Agora sim, quero viver uns anos a mais, que sem os anos, meus irmãos, não digo que é impossível, mas é muito difícil. Difícil é o que disse Jesus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Esta agulha quer dizer aquela muralha, lá em cima tem aqueles das colunetas, tem espaço no meio, onde encosta o fuzil, aqueles fios, furos de alto a baixo, onde passa o cano do fuzil para mirar. Visão joanina de São João do pecado, porque são apóstolos, né? São João, o auscultor do coração de Jesus na última ceia, e que teve no caso da vida a visão panorâmica da vitória final de Deus sobre o inimigo infernal, é dilemático quando fala do pecado, usando dramaticamente os contrastes da luz e trevas, da vida e morte. Falem sem rodeios do pecado, fazendo o pecado uma propriedade satânica. Esta frase que vem agora, meus irmãos, é de arrepiar. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8. Presta bem atenção, é inspirada. Aquele que peca é do demônio, propriedade, refém, escravo, prisioneiro. E não fuja da raia. Não banque avestruz, que esconde a cabeça, deixa o traseiro na mira do caçador. O pecado contra a caridade, aparentemente sem importância, recebe de São João uma vergastada fatal. Na primeira carta de São João, capítulo 3, 15. Esta frase, meus irmãos, se não tivesse aqui a fonte, eu não acreditava. Quem odeia seu irmão é assassino. Por isso, meus irmãos, os anjos são os diplomatas entre pessoas todas. Se você é uma pessoa que te processou, que não te pode ver na rua, reza o anjo da guarda dele, com o seu anjo da guarda. Porque, meus irmãos, nunca olhe a carcaça, olhe sempre Jesus dentro e o anjo da guarda ao redor. Jesus também não olhou para os algozes, morrendo na cruz, olhou para o Pai. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. E continua na primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 9. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, jaz ainda nas trevas. Aqui não adianta falar. E me desculpe, meus irmãos, Jesus fala uma frase que é para o século 22 também. Honra-me com os lábios
e o coração está longe. Olha, meus irmãos, agora já rezo Ave Marias com pessoas longe daqui, com vocês que me mandam o seu nome, mas já rezo os anjos de guarda de vocês. Hoje rezei umas 10 Ave Marias pela irmã Clarice Roberta de Jerusalém, ao anjo da guarda dela. Meus irmãos, eu senti uma intimidade com ela comigo, que senti mesmo, meus irmãos, que o amor verdadeiro não tem distância, nem de tempo, nem de espaço. Para São João, o drama da salvação, a história do pecado, se divide nos 2 reinos, luz e trevas. Cristo é a luz que veio ao mundo. Satanás é o tirano das trevas. Agora, meus irmãos, vamos ver o de São Paulo, a visão paulina sobre o pecado. No Apocalipse, São João vê a batalha entre anjos bons e maus, em torno do homem, e a favor ou contra o Cordeiro, junto ao trono de Deus. Eu nunca esqueço de 1960, quando andamos pela Síria, Jordânia, Líbano, Israel, e era tudo carros de luxo, Mercedes. Então o motorista brincou conosco, porque esses carros foram doados para a Inglaterra, que ainda tinha posse sobre a Israel. Ele riu. Se os ingleses não derem mais, os americanos vêm correndo. Aqui está. Que o combate é em torno do homem e a favor ou contra o Cordeiro. São Pedro vê o pecado na atmosfera dos anjos maus. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai. Isso também disse Jesus. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como leão, que ruge, buscando a quem devorar. Usa fantasia. Um leão, aliás, o filme do Padre Pio, aparece o demônio com tanta ferocidade num cachorro, que até gente que não quer ver esse filme. Isso é um filme. A realidade, meus irmãos, é pior. Pode imaginar a raiva que teve o demônio de São João, o cura d'Ars lá, em Ars, queimou a cama dele, chamou de comelão de batata, porque vinha gente dos Estados Unidos para confessar com ele. Aquele Pedro com as faces ainda sulcadas de lágrimas de arrependimento, que foi tirado da prisão por um anjo, enquanto dormia de noite no meio dos guardas na prisão, não poupa palavras quando fala sobre o pecado e chama o demônio por seu nome exato. Quem foi guiado no meio da escuridão por um anjo merece crédito quando fala sobre o pecado. São Pedro, né? Agora, São Paulo, ofuscado pela aparição do Senhor a caminho de Damasco, focaliza também o pecado na visão dos anjos maus. E vós outros estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados que cometestes outrora, seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades, do ar, do espírito que agora age nos rebeldes. Também nós éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Isto é da carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. E sabe como Santo Inácio olha o pecado? Ele fala do tríplice pecado. Dos anjos, inteligentíssimos, pecou, apanhou. De Adão e Eva, que eram equilibradíssimos, pecou, apanhou. E os homens pecam, e a misericórdia não se cansa. Parece que Deus gosta mais de perdoar do que nós pecar. Isto eu falo com o padre, que já ouvi confissões
que me arrancaram lágrimas de alegria. Combate paulino. São Paulo dá ao pecado o enfoque literal de combate, como se a vida humana fosse réplica da primeira batalha no céu. Efésios, capítulo 6, versículo 16. Muni-vos, sobretudo, com o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo teme pelo êxito do seu apostolado devido às artimanhas do demônio. Como escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, por isso, não podendo esperar mais, mandei alguém pedir notícias de vossa fé, pois receava que o tentador vos tivesse seduzido e resultasse em nada o nosso trabalho. E não se esqueçam, meus irmãos queridos, da comunidade angelical online, que o demônio não faz festa. Torcida de lágrimas. No Evangelho, Jesus chorou 2 vezes. Uma vez quando esteve junto ao túmulo de Lázaro. Foram lágrimas de amizade. Outra vez quando se achegava de Jerusalém, refratária à sua mensagem de salvação. A cidade santa não aceitou o próprio Deus feito homem. As palavras de Cristo não penetravam nos corações endurecidos. E Jesus é a palavra sonora. Jesus era tido como mentiroso. Esta negação blasfema do povo escolhido arrancou lágrimas de dor ao próprio Deus. Agora vem Lucas, capítulo 19, versículo 41. Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: Oh, se também tu, a menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz. E não se esqueçam, os anjos são os mensageiros da paz concretamente de Deus. Porque o que disse no começo do retiro, os anjos são a providência divina, concreta, personalizada nos anjos da guarda. E a paz é tudo, meus irmãos. Nas lágrimas de Cristo está a fotografia fiel do pecado. Pois, em última análise, é Ele sempre o atingido em cada pecado humano. Técnica viperina. A técnica da serpente, junto aos primeiros pais, será usada pelo demônio até o fim do mundo. São Paulo dá a entender que já se defrontou muitas vezes com o demônio em pessoa. Segunda carta aos Coríntios, versículo 2, capítulo 2, versículo 11. Não quero que sejais enganados por Satanás, pois não ignoramos as suas maquinações. O demônio é esperto, meus irmãos. Aparece como anjo de luz, apagadiça. A única preocupação de Paulo no seu apostolado junto aos coríntios é o demônio que seduz os seus filhos para o pecado. E os coríntios eram conhecidos muito como sensuais. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim sejam corrompidos os vossos pensamentos e se aparte da sinceridade para com Cristo. E a serpente viperina está em todas as novelas. O Rubens disse para mim que fizesse o programa mais cedo, 10, 9 horas. Aí disse para ele, minha diretora, Arali, disse para mim, Moser, que 11 horas é melhor, porque 10 horas tem ainda novelas, que é a doença de toda a sociedade brasileira. Quem ouve novela que ouça, mas não se sabe. Não, olha, tem uma novela de um canal que canoniza sistematicamente a homossexualidade.
juiz em própria causa. O pecado é uma vivência. Quem mede a gravidade é a consciência. Esta se abre perante Deus. Para Deus nada é pormenor, acessório, bagatela. Tudo é eterno na dinâmica do seu amor. Esta meditação é eterna, porque atinge a eternidade e atinge os anjos, os mais próximos do céu, desde a primeira respiração até a última. Estão vendo que este retiro, meus irmãos, é uma graça de escutar e eu de realizar. Quando eu falei hoje da irmã Roberta de Jerusalém, eu me emocionei, que realmente entrei em contato com ela através do meu anjo e do anjo da guarda. E que me deu aquela alegria, meus irmãos, é a certeza da fé. Porque eles rodeiam como a água rodeia o peixe, me rodeiam como a seiva rodeia os galhos, me rodeiam como a luz do sol, que rodeia ilumina até os mosquitos. Jesus, juiz em própria causa. Na antiga lei, matar era pecado. Na lei de Jesus, dizer raca, vagabundo para o irmão, já merecida a morte. Como o demônio está vivo no meio de nós, seria ingenuidade tipo Eva negar o seu perigo e até mesmo a sua existência. Cuidado com o orgulho massageado. Quando provoca o nosso eu, que não é nada, sem mim nada podeis. Peço perdão cada vez que digo a palavra eu, porque é mentira. O demônio é uma realidade inevitável. Por que não valer-se também da realidade inevitável dos anjos bons, que também estão vivos no meio de nós, de modo espiritual, o anjo da guarda, colocado à nossa disposição desde o berço até o túmulo. Ninguém é justo juiz em causa própria, meus irmãos. Acredite-me, se eu, que vivi tanto com os anjos, como estou crescendo, e digo a você sinceramente, com toda facilidade, todo gosto, toda alegria, por causa da certeza, estou em contato contínuo com os anjos da guarda, que me ouvem no retiro dos anjos, como comunidade realmente angelical, neste novo sistema de transmissão, que é realmente um sistema planetário. Jesus, abençoai os meus ouvintes, que os anjos da guarda estejam também sempre comigo, para eu salvá-los cada vez mais, com inspirações divinas, como diz Santo Inácio, jamais suspeitamos o que Deus faria de nós, se fôssemos mais dóceis às suas inspirações, e vocês vão ter muitas e muitas inspirações. Hoje vamos começar a novena São José, a pedido da Messalas de Barros. Olha, meus irmãos, São José é nosso pai adotivo, desde 20 séculos, e eternamente, porque é de Jesus também, e também é de nós, que nós somos com Jesus, encarnados no seio de Maria. São José, pai de Jesus, amabilíssimo São José, que tivesses a honra de alimentar, educar e abraçar o Messias, a quem tantos profetas e reis desejaram ver e não viram, obtende-me com o perdão das minhas culpas a graça da oração humilde e confiante que tudo alcança de Deus. Acolhei com bondade paternal os pedidos que vos faço nesta novena perpétua e apresentai-os a Jesus, que se dignou de obedecer-nos na terra. Amém. Rogai por nós, São José, Pai nutrício de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos a Deus, como inefável providência vos dignasse escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos ter no céu, por nosso intercessor, vós que viveis e renais,
por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, que fosse exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria, louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoco com filial confiança e alcançai minhas graças, que vos peço e agradeço nesta novena perpétua. Eu vos escolho por meu especial protetor, sede com Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas graças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor, assim seja. Meus irmãos, há coisas que nunca esqueci. Há uma canção que escutava sempre ao longo do Mar Morto, balançando com o ônibus. Eu me sentia lá dentro, com os anjos da guarda, todos os meus peregrinos. Foi 54 vezes. Meus irmãos, se escutar agora, vou me emocionar. A gente está lá agora aqui sentado com vocês. A impressão é igual como há 20, 30 anos. Porque eu vivi lá no deserto, ao longo do Mar Morto, ônibus cheio, um silêncio lindo. Por isso, meus irmãos, o mistério da encarnação foi há 20 séculos. E nós estamos dentro de Jesus, desde 20 séculos, no seio de Maria. Nós estivemos juntos no nascimento, nós estivemos juntos na apresentação do templo, nós estivemos juntos na Via Sacra há 20 séculos, por isso o rosário é rezado no presente, pela graça santificante, desde o batismo. Use o tempo para visar a eternidade. Assim é Terra Santa, meus irmãos. Eu podia falar a vocês, eu tenho um livro, se alguém quiser, tem que mandar pelo torpedo pedir, 96 45 79 11. Encontrei-me com ele. E a segunda viagem à Terra Santa. Você viaja comigo. Que todos que leram disseram, viajei com o Senhor. Nós estamos no Terceiro Testamento. Virá o tempo, já chegou, em espírito e verdade. Pois os anjos, meus irmãos, devem encher nosso psiquismo. Eles estão ao nosso lado, como pessoas, até diria, ciumentos por nós, ciumentos do demônio. Por isso a presença de Deus, mais acertada para mim e você, e isto por toda a eternidade, também na visão beatífica, é a presença de Deus de misericórdia infinita. Imagine você rezar o rosário, vivendo historicamente e pessoalmente com Jesus, porque nós estamos há 20 séculos vivendo com Jesus. Nós demos cada passo de toda a vida em Maria com Jesus. Meus irmãos, quero gritar mais para escutar. O sabor mais felicitante e realizador do homem é o sabor do perdão. Isto é o sabor de ser amado por primeiro. Não diga para Deus, eu te amo. Pode ser mentira. Deus me ama incessantemente. Se você quer ser feliz, de vez em quando fecha o livro ou tira os óculos e diga, Deus me ama ininterruptamente. 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 E tem um pensamento lindo aqui do Judite. O anjo da exaltação e da eterna visão, tu, anjo adorante, toma em tuas mãos puras o bruxo olhar curto da minha existência e transformo em um hosana que vibra pelo eterno e jamais se apagará.
Puxa, meus irmãos, eu estou realmente cada vez mais feliz com vocês. Mas isso que disse antes, pode aceitar, não estou mentindo. É a coisa mais espontânea. Há um momento livre e eu vejo todos os anjos da guarda de vocês vindo comigo rezar uma Ave Maria com vocês em espírito e verdade. Senhor, quero aceitar toda a vossa mensagem, incluindo o capítulo do pecado, escrito com o vosso sangue precioso, e que decidiu a vossa chegada até o nosso planeta, habitado pelos homens, iludidos pelo maligno. Ensinai-me a ver o pecado na luz do vosso amor, na expectativa dos anjos bons e nas pulsações do vosso coração transpassado. Não sei se já falei para vocês, Santo Inácio tem uma visão tão profunda do pecado. Ele teve um amigo mulherengo que ia buscar uma amante e ao longo da estrada que ele passava, ele se jogou no lago gelado e gritou: pode ir, eu vou sofrer para você aqui. O cara ficou envergonhado. Ele disse uma frase, meus irmãos, não sei se um de vocês tem coragem de fazer. Ele se ofereceu de prolongar a vida, mesmo com perigo do inferno, para evitar um pecado venial no outro. E não se esqueça, quando a gente é uma pessoa, às vezes uma palavra faz chorar. Quanto mais se ama, tanto mais sensível. Para Deus tudo é sensibilidade. Se você de vez em quando pensa Jesus no tabernáculo, faz um gestinho, mas Ele tem a você no tabernáculo, em todos os tabernáculos do mundo. Meu irmão, eu não estou mentindo, estou falando de linguiça aí, enchendo linguiça para você. As lágrimas de Jesus também estão diante de mim. Ou cai no chão, sob a gargalhada dos anjos rebeldes, ou são recolhidos sob a tutela dos anjos bons. Cada minuto toneladas de ossos consagradas e sangue consagrado. Se você não usar de vez em quando, até bocejando, e aplicar para a salvação dos moribundos ou salvação dos pecadores, esse sangue vai para a sarjeta, vai para a cloaca. Mas as lágrimas de Jesus são fato. Como é fato o pecado dos homens e o meu. Meus irmãos, acredite-me, este retiro deve fazer bem a vocês, mas não se esqueçam, nós somos uma verdadeira comunidade angelical online. Nossa união deve ser tão forte, mesmo que não conheça a casca de vocês, mas a pessoa de vocês leva dentro de mim com o verbo encarnado. E a certeza que eu tenho me faz feliz. E a fé é uma certeza não só minha, mas totalmente de Jesus, tão forte que eu não consigo duvidar. E vamos benzer a água em honra da minha querida Maria Sales de Barros, alagoana da Gema. Ela teve uma mãe chamada América e meu chofer perguntou a ela: a senhora é da América do Norte, América do Sul? Ela disse América do Norte, mas era uma santa, morreu feliz. Oremos a Deus que para a salvação do gênero humano usasses a água como sinal dos maiores sacramentos. Atendei propícia a nossa oração. Infundir nesta água a força de vossa bênção divina e fazer que pela invocação do vosso santíssimo nome e a intercessão de São Francisco Xavier, após das Índias, todos que usarem tomar esta água, recebam a saúde do corpo e a paz da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Portanto, meus irmãos, cada dia vamos benzer a água e fazer também a novena São José. E a água em honra de São Francisco Xavier. Jesus, sacerdote eterno, guardai os vossos sacerdotes no vosso sagrado coração, onde nada possa manchá-los.
Conservai imaculadas suas mãos ungidas, que tocam todos os dias o vosso corpo. Conservai imaculados seus lábios, diariamente tingidos com vosso preciosíssimo sangue. Conservai-os puros e livres de todo afeto terreno seus corações, que selastes com o sublime sinete do sacerdócio. Que vosso amor os rodeie e os preserve do contágio do mal. Abençoai seus trabalhos apostólicos com abundantes frutos. Fazei que as almas confiadas em zelo e direção seja a sua alegria cá na terra, e formem no céu a sua formosura e imperecível coroa. Amém. Podemos dar da mesma oração um toque angelical, rezar com todos os anjos da guarda de todos os sacerdotes do planeta. Meus irmãos, nós rezamos para que Jesus, que está de fato em plenitude em cada sacerdote, apareça. E o sinal mais perto de Jesus é misericórdia infinita, que abrace todos, como Jesus deixou-se beijar por uma prostituta famosíssima para os soldados romanos. Mãe querida, fazer que muitos meninos sejam estimulados pelo grande exemplo do menino Bernardo Boldrini a procurarem a primeira Eucaristia pela inspiração do Espírito Santo. Que todos os padrinhos assumam a sua missão prometida na celebração do batismo. Mãe querida, se todos os padrinhos assumissem a sua missão de salvar eternamente as pessoas dos seus afilhados, a igreja viveria certamente um novo perene Pentecostes. Mãe querida, se for do vosso agrado, alcançai-nos a graça que pedimos através de vosso filhinho, agora convosco no céu, Bernardo Boldrini. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto carnal do vosso ventre carnal. Jesus carnal, em todos os tabernáculos, em todas as hóstias, 100% a mesma carne física, numa aparência de pão, mas é carne. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Per intercessionem beatis sempre Virginis Mariae, Sancte Iosef, Sancte Ignazii, omnium sanctorum angelorum, exorcizo vos spiritus immundos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Na presença dos anjos eu vos louvo, Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo, Diviníssimo Sacramento. Amém.